Noite, olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui em mais uma aula, né? Vamos já iniciar aqui, acredito que a maioria dos alunos já estão aqui. Heloísa, Lucas, Vitória, Júlia, né? Osiel e todos os demais sejam muito bem-vindos. Ótimo, que bom. Então, vamos fazer enquanto nós ainda vamos. Boa noite, Rodrigo. Enquanto os demais alunos vão entrando na nossa sala, no ambiente, né? Aqui na nossa reunião do Google Meet, eu vou só fazer um link da nossa última aula com essa nossa aula de hoje. Na nossa última aula, nós conversamos acerca das fases da vingança, né? Não sei se todos aí se lembram, mas nós conversamos acerca da vingança, a vingança limitada, né? Que nós conversamos também sobre a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, né? Mas que lá na frente a sociedade fica cega, né? E sem dente, né? No dizer de alguns doutrinadores, e é justamente o que acontece. Boa noite mais uma vez, boa noite a todos, ótimo. Nós sabemos que a pena, na verdade, mesmo de forma remota, né? Com a lei de Talião, nós tivemos aí uma ideia do que vem a ser proporção, do princípio da proporcionalidade. Então, na nossa última aula, a gente conversou acerca da importância dessas fases chamada fases da vingança, né? Nos primórdios aí. Nós conversamos também acerca da vingança pública, pela qual o Estado passou a intervir como verdadeiro legitimado a impor penas criminais, né? Justamente o que nós temos por pena pública, né? Enquanto advém do Estado esse poder de punir aí. A gente conversou também acerca da vingança divina, né? Nos primórdios lá, conversamos a respeito da figura dos totens. Vocês se lembram? Que eram justamente uma figura mística, na verdade, que a sociedade ela tinha nos totens, né? Esse esse aspirar, esse desejar por vingança a partir de figuras em que se misturava características de diversos animais, né? E normalmente foi feito de vários materiais, inclusive madeira. Nesse momento tinha-se a pena como uma finalidade sacral, né? E o homem ele não compreendia os fenômenos naturais. O homem não sabia, né? O que realmente era separar o que era chuva do que era castigo, né? Então, se chovia muito, acreditava-se justamente nessa pena sacral. Então, a gente conversou na nossa última aula, né? Conversamos também sobre a vingança privada, que já foi em tempos mais remotos, né? Tinha muito exagero, muita desproporção. Tinha vingança de sangue, que nós conversamos, que era aplicada a um integrante de um grupo rival. Depois cedeu lugar para o chefe da família, ou para o chefe do clã, ou para o chefe da tribo. Então, assim, conversamos acerca dos primórdios, né, dessa fase das vinganças, mas nós também na nossa última aula, nós conversamos acerca dos sistemas jurídicos da atualidade, o que vem a ser o common law, o civil law. Então, tudo isso a gente conversou. Nós conversamos acerca das ordenações do Reino de Portugal, vocês se lembram? Tivemos ordenações filipinas, afonsinas, entre tantas outras, né? Num período aí em que nós tínhamos, né, como nós dependíamos, né, enquanto Brasil justamente de Portugal. Então nós tivemos essa fase, né, das ordenações do Reino de Portugal. Marca de fogo, mutilação,
Tínhamos açoite, morte, tortura. Então, tudo isso fazia, na verdade, faz parte do nosso direito penal, não pensando nem sequer em primórdio, mas pensando também no direito penal brasileiro. Então, hoje se tem uma pena privativa de liberdade, que é aplicada atualmente, com vistas à lei de execução penal, à obediência. Contudo, nem sempre foi assim, conforme nós conversamos, né, nessa história do direito penal brasileiro. Conversamos acerca do sistema jurídico que é atualmente adotado no Brasil, que é justamente o civil law, que significa nada mais, nada menos do que textos produzidos, né, a partir de textos legislativos, a partir do parlamento em si. O que mais nós estudamos? Entre tantos outros momentos, né, num contexto justamente de evolução do direito penal. E hoje nós, fazendo um link, né, a essa evolução, a essa fase, a esses suplícios, nós já fazemos um link com a nossa aula de hoje. Eu quero já estar com vocês aqui o nosso slide. Só um minuto que eu já vou compartilhar aqui com vocês. Ótimo. Na nossa aula de hoje, o tema da nossa aula de hoje se traduz a partir das fontes do direito penal. Conversaremos a respeito da definição, né? Jus puniendi. Dentro desse jus puniendi, nós vamos conversar acerca do direito penal do inimigo. Conversaremos sobre as fontes de direito. Só permitir aqui que a Késia entre. Ótimo. Mais uma vez, boa noite, Ana, e todos os demais que foram entrando depois. No presente momento, eu só fiz, na verdade, uma introdução da nossa última aula, para que a gente possa ter como sequência a nossa aula de hoje. Então, nosso tema de hoje em especial são as fontes, né? Fonte de direito, material, formal, o que é fonte? E nós vamos conversar a respeito dessas fontes. Entre os nossos objetivos da nossa presente aula, nós já iniciamos, né, relembrando como que se deu a evolução do direito penal. Compreender quais as fontes de direito penal, entender o conceito de jus puniendi e a sua aplicabilidade, compreender a relação que existe entre direito material e formal. As referências eu deixei à disposição de vocês lá no ambiente virtual de aprendizagem. O livro esquematizado do Lenza e do Stefan. Então, o que é ser fonte? Fonte nada mais falar em fonte. Significa justamente falar a respeito da origem. Nós conversamos aí e muito na nossa última aula a respeito dessas fases dos primórdios, né? A evolução do direito penal. Mas hoje, o sentido da fonte
que eu quero dizer, na verdade, que eu quero conversar com vocês, não é essa fonte histórica. Nossa última aula foi mais que uma fonte histórica do direito penal, mas fonte do nosso direito. Qual é a fonte para que alguém possa ter a sua conduta incriminada? Então, existe uma fonte que é imediata e existe também uma fonte que é mediata. Então, existem fontes que são imediatas em matéria penal. Nós estamos conversando. E existem fontes que são mediatas. E o que significa, né? Quais os desdobramentos de se pensar numa origem, de se pensar em uma fonte? Então, tem-se como fonte a origem. Fonte nada mais é do que a origem das normas jurídicas. Então, de onde, na verdade, nós temos as normas jurídicas. Então, as normas jurídicas, elas advêm de onde? Fonte, estudar a fonte. Fontes do direito são a origem dessas normas. Essas normas, elas dividem-se em fontes materiais, substanciais ou de produção. E ainda se subdivide em fontes formais, de conhecimento ou de cognição. Então, a princípio, já é importante entender que nós temos, a título de conhecimento, tem-se que fonte nada mais é do que a origem da norma jurídica. E tem-se um desdobramento acerca da origem das normas jurídicas. Qual é esse desdobramento? É justamente essa subdivisão. Então, falar em fonte de direito penal se traduz em dois caminhos, principalmente. Nós temos uma fonte material e nós temos uma fonte formal. Então, quando se fala, em outras palavras, quando se fala em norma jurídica, nós temos dois caminhos a percorrer. A fonte que é classificada pela doutrina como material e a fonte que é classificada como formal. Mas o que vem a ser fonte material, ou ainda conhecida como substancial, ou de produção, o que vem a ser a fonte material, substancial ou de produção? A fonte material, de acordo com o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, simplesmente, no nosso ordenamento jurídico, somente a União possui competência legislativa para criar normas penais. Então, a competência legislativa, de acordo com a Constituição Federal, em seu inciso 1º, a competência é da União. Então, fonte material de direito penal para se criar uma norma, União. A Constituição Federal, a nossa Constituição, ela é de 1988. A nossa Constituição, ela inovou lá no parágrafo único, dispondo que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas. Então, aqui, nós precisamos entender que vem a Constituição, que é a nossa norma maior, a nossa carta magna,
e prevê justamente que a fonte, a origem da norma jurídica, aqui se falando de tipos penais que incriminam, né? Criam crimes, combinam penas. Então a Constituição Federal diz, ó, essa competência de legislar acerca de normas jurídicas é da União. Então, partindo desse pressuposto de que a competência é da União, tem-se que a gente não pode só conhecer parte da lei. Nós precisamos prosseguir e entender um pouquinho mais. E aí, quando nós fazemos a leitura do parágrafo único do próprio artigo 22 da Constituição Federal, nós percebemos que há uma inovação. Uma inovação em que sentido? Uma inovação no sentido de que há uma competência suplementar. Olha só, competência da União. Aqui diz o inciso 1º do artigo 22 da Constituição Federal. Contudo, há uma competência suplementar. Então, essa competência suplementar, ainda falando de fonte material, porque estamos falando de união, prevê o parágrafo único da Constituição Federal, do artigo 22, oportuniza os estados, na verdade, autoriza os estados a justamente legislar. Então, tem-se que fonte formal é justamente a União, dizer que cabe à União essa competência legislativa, né? Somente ela tem essa competência legislativa para criar normas penais. Mas nós temos o parágrafo único, a previsão de que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então, que matéria é essa? Matéria ligada a direito penal, que é justamente as normas penais. Aqui tem-se, né, um tratamento referente à competência legislativa suplementar de ordem facultativa, que poderá ser instituída a critério de quem? A critério da União. Então, nós percebemos uma oportunidade, na verdade, uma suplemento, né? Uma competência suplementar. Todas as vezes que nós tivermos diante de qualquer assertiva, no sentido de que qual é a competência, no sentido competência material, né? A fonte material de se criar uma norma penal é da União. Mas nós não podemos parar aí. Nós precisamos ler um pouco mais o parágrafo único para que a gente possa compreender que há uma possibilidade de, em determinado caso, e eu trouxe casos que mais daqui a pouco para a gente vai conversar acerca, a respeito que o Estado ele tem uma competência de legislar, só que é uma competência o quê? Suplementar. Ok, Letícia? Sim. Então, prosseguindo, nós temos um caso, né, o caso que eu trouxe para vocês, o caso do Césio 137. Se lembra acerca do caso do Césio 137? Se passem aqui. Lembra? Césio 137? Julia lembra. Isso mesmo, Lucas. Maior acidente.
radiológico do Brasil, que foi justamente em Goiânia, né? Isso, Leles, Osiel, todo mundo se lembra. Uhum. Isso aí, Andressa. Isso, na escola, né? Isso aí. Então, realmente foi noticiado, realmente teve uma repercussão, tal, né? Foi noticiado mundialmente. E tal incidente nós sabemos que foi justamente um caso de descuido, né? Nós sabemos que foi aí um caso em que lixeiros, né, para esse material, caso do Césio 137, só nas minhas palavras. Já tem, inclusive, acho que 30 anos, pelo que eu tô lendo aqui já, do caso do Césio 137. Vou abrir aqui para vocês, para que a gente possa relembrar. Então, ó, o Césio 137, né? Um acidente radiológico do mundo, né? O maior acidente. Completou já tem mais de 30 anos. Uma substância radioativa que se espalhou por Goiânia, ocasionou 4 mortes, além de deixar mais de 1.000 pessoas afetadas pela tragédia. Então, foi cerca de 19 gramas de pó esbranquiçado de dia e azul brilhante à noite, com vários mortos, 4 mortos, né? Várias pessoas foram feridas, enfim. No atual prédio, estamos vendo aqui na notícia, Centro de Convenções de Goiânia, tinha 2 catadores de sucata lá. E tinha uma máquina de radioterapia que era responsável pelo que é considerado esse maior acidente, não só no país, mas no mundo, como a gente estava conversando. Diante desse contato, né, dessa cápsula, que foi encontrada essa cápsula do 137, que acabou indo parar no ferro velho, encantou as pessoas que viram, não só pela cor, mas o brilho, achava que era alguma coisa que não tinha valor, ó. Na verdade, eles achavam que tinha algum valor. Desmontou o aparelho a golpes de marreta e mostrou para a esposa e assim começou a mostrar para mais pessoas. Essas pessoas tiveram sintomas como náusea, vômito, tortura, diarreia, enfim, né? Tivemos até inclusive crianças que foram mortas em função porque brincaram com esse pó radioativo, né? Diante dessa falta de informação, teve um caso do descarte inadequado, né? E em 87, né, foi que um físico que foi lá na cidade, em Goiânia, e levantou essa suspeita e, enfim, conseguiu verificar o que realmente tinha acontecido. Como é do conhecimento, acredito de muitos. Ah, aceito sim, Ana. Seja bem-vinda aí, Carol. Então, ótimo. E nós temos o caso justamente esse caso 137. O que aconteceu? Precisava de forma urgente, por nada, Carolina. Precisava o quê? De forma urgente haver, na verdade, providências que deviam ser tomadas de forma rápida. Então, tais atitudes que precisavam ser tomadas de forma rápida, nós tivemos o quê? Tivemos muitas medidas que foram tomadas a partir de uma competência suplementar, que foi justamente para Goiânia, porque o caso era local, era uma questão específica da localidade. Então, a fonte, na verdade, nós sabemos, inclusive, que teve alguns responsáveis, e tais responsáveis, eles responderam por homicídio, inclusive, culposo, que quando não há, né, a intenção de matar o outro,
previsto no parágrafo 5º do artigo 121 do Código Penal, nesse caso do 737, e providências tiveram que ter sido tomadas em função de um caso específico. Então, a fonte material é a União, mas devido a casos específicos, essa competência ela pode ser suplementar, como justamente é o caso que aconteceu, um exemplo clássico que a doutrina traz, justamente do Césio 137. E esse armazenamento, enterramento desse lixo eletrônico, né, desse lixo, atômico, né, foi local, né, e ele poderia ser objeto o quê? De legislação estadual de cunho penal. Visando o quê, gente? Eliminar novos riscos de contato humano. Justamente por quê? Justamente em função da urgência, em função da quantidade de pessoas que estavam o quê? Justamente ali percebendo este causídico. Nada mais, nada menos do que causídico é esse, professora? O contato com o pó, né? Com esse pó que durante o dia era branco, durante a noite ele brilhava, tinha uma cor azul brilhante, né? Então, só que esse pó, esse lixo atômico, ele teve muitas repercussões, né? Inclusive, considerado o maior acidente atômico, né? Em termos, inclusive, mundial. Então, a competência do Estado para resolver uma questão específica, ela é suplementar. Apesar de nós termos a União, inciso 1º do artigo 22 da Constituição Federal, há possibilidade da União Da União, de forma suplementar, autorizar os Estados para ter as medidas cabíveis em determinados casos, diante da urgência, diante o quê? Dos fatos específicos. Foi só a Carolina agradecendo. Ok. Seguindo mais um pouquinho, temos o que vem a ser essa competência, na verdade, essa fonte material, a fonte formal de conhecimento ou de cognição. A fonte formal de conhecimento ou de cognição, elas têm uma subdivisão em imediata, ou também chamada de primária, ou mediata, também conhecida como secundária. A fonte imediata, ela é uma fonte formal, né? Então, essa fonte imediata é a lei. E por que essa fonte imediata, quando se fala em direito penal, por que a fonte imediata é a lei? Nós sabemos que muitos, né, alguns não olham, não, mas alguns olham. Você pergunta, inclusive, alguns réus que estão no sistema prisional, cumprindo alguma medida, e aí você pergunta para eles, qual é o artigo, né? Qual é o crime? E, na verdade, eles respondem já com o artigo, justamente com o artigo que eles, na verdade, estão em curso. Então, alguns falam, eu estou aqui por conta do 155, que é o furto, eu estou aqui por conta do 121, né, que é justamente o homicídio, eu estou aqui por conta do 129, que é a lesão corporal, pode ser inclusive a lesão corporal seguida de morte, é isso mesmo, não é, Rodrigo? Então, essa questão, Rodrigo, que a gente evidencia isso, ótimo, obrigada pela participação, Rodrigo, que a gente evidencia na prática, é porque eles têm acesso a quê? A fonte formal. E qual é a fonte formal? Falando em norma penal, nós temos o código, nós temos a lei. Então, nós temos o Estatuto do Desarmamento, a título de exemplo. Nós temos Estatuto da Criança e do Adolescente, se for um caso
em que o agente, o sujeito que cometeu, na verdade, é a criança ou é o adolescente. Nós temos casos de legislação no ramo militar. Então, assim, o tipo penal, na verdade, ele não carece de ser somente quem opera o direito para conhecer. Nós sabemos disso. Mas em muitos casos, Rodrigo, quem está lá dentro do sistema prisional, quem está cumprindo a pena, sabe o código e sabe de cor, né? Alguns alunos não, inclusive estudantes, né? Às vezes a gente fica um pouco relapso, né? Alguns alunos e não conhecem a norma de forma efetiva. Só que eles sabem de tudo. Tipo penal da rixa, o tipo penal dos crimes contra a dignidade sexual, né? Sabem as inovações, sabem a penalidade. Pois é, Lucas. Essa história de medida provisória, né, Lucas? Deixa eu ver aqui o que o Lucas perguntou aqui. Professor, uma medida provisória pode alterar uma lei penal já editada? Essa é a pergunta do Lucas. A pergunta, Lucas. O que acontece? Quem se lembra do Estatuto do Desarmamento, assim que ele foi, na verdade, publicado, né? Eu tenho certeza que a maioria aqui se lembra. Opa, Césio 137 foi na década de 80, né? Eu me lembro porque eu sou dessa década. Mas aqui eu sei que nem todos se lembram. Mas o Estatuto do Desarmamento, nós temos o quê? Nós temos justamente algumas alterações bem recentes, né? E o que aconteceu com o Estatuto? Aconteceu assim. Ah, a sociedade que tinha arma em casa, Lucas, eu não sei se você se lembra, mas aconteceu assim: a sociedade tinha uma arma em casa. Só que essa arma, na verdade, eles não tinham o porte dessa arma, né? E aí, de certa forma, era o quê? Era ilegal ter essa arma em casa sem a devida autorização. Então, com o Estatuto do Desarmamento, as pessoas elas tinham prazos, né? Ela tinha um determinado prazo para procurar a polícia, né, a delegacia respectiva e fazer a entrega das armas. Eu acredito aqui que a maioria de vocês se lembram dessa época. Então, Lucas, você se lembra que os prazos eles foram prorrogados diversas vezes? Vocês se lembram disso? Diversas vezes. Por quê? Porque primeiro a lei, ela passa por um período chamado vacatio legis, que é aquele período compreendido entre a publicação e o conhecimento da população, que é aí por volta de 45, 60 dias, se a lei não dispor um tempo maior ou menor. Então, um período de conhecimento. Segundo, era uma lei nova, e essa nova lei queria justamente conscientizar a população no sentido de entregar essa arma ao poder de polícia. E aí, o que aconteceu? Deu um devido prazo, mas poucas pessoas entregaram. O prazo foi estendido. O prazo foi estendido. E assim nós tivemos o quê? Diversas vezes em que o prazo foi estendido. Não sei se você se lembra, Lucas. E como que esse prazo ele era sendo prorrogado? Como que ele era sendo, né? Por conta de quê? Por conta da medida provisória. Então, assim, há possibilidade da medida provisória? Sim. Não para criar crimes. Não para criar crimes, combinar penas, né? Porque na verdade essa competência material é justamente da União, né? Tendo como suplementar a competência dos estados, como a gente conversou na competência material. Mas aqui falando justamente do caso da medida provisória que o Lucas trouxe, há possibilidade sim
de prorrogação de prazo. E teve várias prorrogações. Não sei se a maioria se lembra aqui, mas nós tivemos diversas. Eu, particularmente, acredito que acho que foram mais de 5 prorrogações, pelo que eu me lembro da época. Em função o quê? Em função de conscientizar a população, no sentido o quê? De desarmar a população, tá? Ah, professora, concorda com isso? Não estou aqui colocando a minha opinião com relação ao desarmamento. Estou aqui respondendo a pergunta do Lucas, se é possível essa medida provisória ou não. Barato demais, né, Márcio? Verdade. Que bom, Lucas, que você compreendeu, tá? Nós temos aí uma previsão normativa e nós temos experiências na prática. E a gente precisa o quê? A gente precisa aliar a experiência com a lei. Então, é justamente esse o entendimento. Que bom que você entendeu. Vamos prosseguir. Vamos lá. Então, ó, a fonte final é justamente a fonte imediata, a lei. Devido a um princípio que nós já estudamos, princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal prevê o quê? Prevê que a lei ela deve ser feita antes ou depois de uma determinada conduta? Antes. Então, a lei ela tem que ser o quê? Ela tem que ser anterior à conduta. O princípio da legalidade anda muito juntinho com o princípio da anterioridade. Então, o artigo 1º do Código Penal, o Código Penal ele já é inaugurado com embasamento no princípio da legalidade que a gente conversou, acho que no nosso primeiro ou segundo encontro, das nossas aulas. Não há crime sem lei. Nós sabemos que já conversamos sobre a evolução do direito penal, nem sempre foi assim, mas hoje é assim. Então, não há crime sem lei. Então, a lei, ela é o quê? Ela é a fonte formal imediata. Então, é uma fonte que, na verdade, origina o quê? Origina uma penalidade. Nós temos os tipos penais, incriminadores. Eu já conversei com vocês, como é o caso do 121, matar alguém. Não é no sentido vai lá e mata, é no sentido não mata. Se matar, você vai ter uma penalidade que você vai o quê? Um patamar mínimo e um patamar máximo. No caso do homicídio, na sua modalidade dolosa, que o tribunal do júri, que é o competente para processar e julgar, você vai poder ser em curso. Ah, não furta. Se você furtar, vai ter uma penalidade mínima e uma penalidade máxima prevista no artigo 155 do Código Penal. Então, assim, não violenta, porque se você violenta a partir de um estupro, o outro, opa, cuidado. E nós tivemos uma nova roupagem no artigo 122 do Código Penal, agora em dezembro de 2019, não sei quantos sabem, que além do induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, nós tivemos um tipo penal novo que foi acrescentado aqui, que é o da automutilação. Então, ó, induzir, instigar ou auxiliar alguém ao suicídio, que já era antes, e a automutilação. Então, essa figura desse terceiro é tida como incriminadora. Nós tivemos essa nova incursão no Código Penal. Se o seu Código Penal é de 2019, não tem nele, viu? Só no de 2020. Por quê? Por conta da norma que foi alterada no final de 2019, em dezembro de 2019. Então, é um tipo penal o quê? Que vai me trazer como fonte. Fonte aqui que é formal, que é imediata. Então, diante de uma conduta tida como criminosa, nós devemos o quê? Nos remeter
ao à lei. Diante. E qual é o respaldo? O princípio da legalidade ou da reserva legal. Além do princípio da reserva legal, nós temos a Constituição Federal, que, na verdade, condena o direito penal do autor, né? Que é aquele direito penal que traduz a conduta de, o Lucas, vou ter o Lucas como exemplo, o Lucas praticou hoje uma determinada conduta. E eu vou incriminá-lo em função daquilo que ele é. Não posso. Eu preciso o quê? Tem uma lei que tem previsão? Não tem. Então eu preciso mudar a lei para depois condutas serem incriminadoras a partir da edição da lei, que é justamente o caso que eu estou trazendo para vocês da automutilação, né? Automutilar-se não é crime, apesar de eu não recomendar, tá? Mas o fato de auxiliar, instigar o outro ou incitar o outro à prática, quer do suicídio ou quer da automutilação, a partir de 2019 já temos uma lei. Então, exemplo de fonte formal imediata é justamente essa inovação que nós tivemos, né, ligada ao tipo penal que foi acrescentado, esse novo tipo penal, que traduz justamente essa conduta desse terceiro, que dá a ideia ou que reforça a ideia no sentido do outro se automutilar, tá? Vocês estão compreendendo? Osiel tá atento aí às alterações? É isso mesmo, Osiel. Aham, isso mesmo, Osiel. Não, Lucas está me perguntando aqui sobre o princípio da lesividade, né? O princípio da lesividade, Lucas, ele se traduz justamente, né? Vamos conversar aqui. Ah, proíbe a incriminação. Deixa eu ler aqui o que, é que o Lucas participou. Professora, mas o princípio da lesividade, que proíbe a incriminação de uma atitude que não ultrapassa a pessoa do indivíduo, essa nova lei não feriria esse princípio? Lucas, vamos conversar um pouquinho sobre o que mudou, tá? Gostei muito da sua participação. Isso mesmo, e de todos os demais. Ó, Lucas e Osiel, que até trouxe aí a pena. O que acontece? Nós temos, né, a automutilação, assim como o suicídio, ele não é ele não é um fato penal incriminador, tá? Então, automutilar-se, que é justamente essa conduta que nós temos aí notícias veiculadas na mídia. Nós tivemos até o caso da baleia azul, não sei se todo mundo se lembra, que era aquele jogo, né, mórbido. Então, nós tivemos um contexto de um jogo, sim, ó, isso mesmo. Então, nesse jogo, esse jogo mórbido, pessoal, haviam 50 níveis, eu não sei se todos sabiam disso. E a missão mais importante é justamente qual? É justamente o ato de eliminar a sua própria vida. Então, o que aconteceu? Isso, tirar a sua própria vida, isso mesmo. Então, o que aconteceu nesse caso? Neste caso, nós tivemos diversas pessoas que participavam desse jogo, que tem como origem a Rússia, pelo menos é a fonte que eu tive, veiculada pela internet, pela mídia, e se baseia no fato dessa baleia, né? Essa baleia, na verdade, ela tem um determinado momento da vida dela, do ciclo de vida dessa baleia, a baleia azul, que ela é encontrada no Atlântico, em vários oceanos, entre eles o Atlântico. E essa baleia, ela vai um pouco mais para a praia e ela fica ali até morrer, né? Então, no sentido assim, de eliminar a sua própria vida. Então, esse jogo, que é um jogo mórbido, nós temos o quê? Uma conduta lesiva para a própria pessoa. Contudo, Lucas e Osiel,
que conversaram aí acerca do princípio da lesividade. O que acontece com o princípio da lesividade aqui? Uma pessoa que pratica autolesivo a ela não é crime. Por quê? Por conta do direito, né? O nosso direito, ele termina aonde começa o direito do outro. Então, nós temos direito à vida, nós temos direito à integridade física, é um direito particular, é um direito pessoal. Nós temos princípios da dignidade da pessoa humana. Contudo, A não pode interferir na vida de B no sentido o quê? No sentido de lesar ele. Mas o que B vai fazer ou deixar de fazer com a vida dele, aí já é diferente. Agora, o que A pode fazer? Se A pratica uma lesão, tentando salvar B, uma lesão corporal, enfim, tentando na tentativa de salvar B, de um suicídio, por exemplo, tem-se o quê? Uma conduta que ele exerceu aqui para benefício da vida do outro, tá? Então, essa conduta de beneficiar, de cuidar do outro, no sentido realmente altruísta, ela é tida pelo Código Penal que se tiver alguma lesão, num exemplo específico, ela vai ser o quê? Ela vai ser tida como atípica, tá? Por quê? Porque A tá tentando salvar B. Agora, o que acontece com a figura do suicídio e com a figura da automutilação? Acontece que uma determinada pessoa, ela precisa o quê? Não é crime, gente, a automutilação. Contudo, gente, o que acontece? Estudos demonstram que é passível de tratamento. Então, essa pessoa que tem essa determinada prática lesiva a ela mesma, ela precisa o quê? Ela precisa justamente de tratar-se. Mas lembra o princípio da intervenção mínima estatal que eu conversei com vocês? O Estado, ele deve, ele não só pode, como ele deve intervir minimamente na vida do indivíduo. Isso mesmo. Então, o que acontece? Se o Estado ele deve intervir de forma mínima na vida do indivíduo, no seguinte sentido, o Estado não tem aparato, o Estado não tem condições de verificar o sujeito A quando ele se corta, como que ele faz, por que ele está fazendo. O Estado não consegue fazer esse cuidado, ele não consegue. Todo mundo sabe disso. Então, o Estado, ele de forma mínima que ele pode intervir, ele intervém em que sentido? Quando um terceiro, ele vem e começa a dar ideia, de acordo com o artigo 122 do Código Penal. Crime contra a vida, crime doloso contra a vida. Competência do Tribunal do Júri, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. O Estado, ele intervém no sentido de que ninguém pode dar ideia para o outro a praticar uma automutilação. Ninguém pode dar ideia ao outro, no caso de um suicídio. Esta conduta de dar ideia ou reforçar a ideia, porque é o que está previsto no Código Penal, ou ainda auxiliar ou praticar os três, porque esse tipo penal, ele é chamado de tipo penal misto alternativo. Para vocês que perguntaram, o que isso significa? Significa que praticar uma conduta, se deu ideia, já está praticando o 122. Se reforçou a ideia, que é aquela pessoa que chega em você e fala, olha, realmente eu estou pensando em eliminar a minha vida. Aí você fala, não, faz mesmo, porque para você não tem jeito mesmo, não. Então, esse reforçar de ideia também é um tipo penal incriminador. E, além disso, fornecer meios, que é justamente o auxílio, tá? Não tem previsão na modalidade culposa, que é aquela pessoa que emprestou a arma sem querer. Não tem, né? Esse dar
o auxílio, né? Ele, na verdade, é um tipo penal incriminador. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Isso mesmo, Lucas. O Lucas disse aqui, no caso seria se A incentivasse B. Esse incentivar, Lucas, é no sentido, como eu disse, de dar ideia e demais alunos. É no sentido de dar ideia, ou reforçar a ideia, ou fornecer meios, de acordo com o 122. A Nath falou assim, ó. Os mandados de criminalização seriam fontes formais imediatas. O que acontece? A lei, ela é uma fonte o quê? Imediata. Então, qual é a lei? Código Penal, Código de Processo Penal, que nós estamos falando de direito penal. Que mais? Estatuto do Desarmamento, conversamos aqui. Conversamos de uma nova roupagem que se deu no artigo 122 em função desses jogos mórbidos, em função dessa sociedade que se muda, em função, né? A sociedade não é a mesma de 1940, então por isso que se precisa ter novos tipos penais incriminadores, então é nesse sentido. Então, diante disto, fonte formal imediata, lei, tá? Seguir um pouco mais. Fonte formal de conhecimento ou de cognição, chamado a fonte secundária, tá? Ou mediata, são justamente os costumes. O que é costume? Costume é o conjunto de normas de comportamento a que pessoas obedecem de maneira uniforme, constante, pela convicção de sua obrigatoriedade. Então, aqui nós temos alguns casos de costumes. Boa noite, Isabela. Alguns casos de costumes. Então, costumes, aí você me pergunta assim: costume também é fonte em matéria penal? É sim. Quer um exemplo? Ato obsceno. Ato obsceno é um tipo penal incriminador. Nós sabemos disso. Só que, olha o que acontece nas passarelas do carnaval. Nós sabemos que tem pessoas nuas, semi-nuas, ali na passarela. É ato obsceno, professora? Ato obsceno, né? Sem roupa, né? Enfim, não vamos entrar em detalhes. Então, o que? Prática de ato obsceno. Mas e o costume? E o costume, né? Isso. Deixa eu ver a participação aqui de mais algum aluno aqui. Deixa eu ler. O Márcio disse assim: a alteração de costumes poderia ser o fim do crime de adultério. Isso mesmo. O adultério, na verdade, aconteceu um fato que a gente vai estudar depois, mas ele chama abolício criminis. O que é abolir um crime? O que é abolitio criminis? Vou estar escrito. Olha o que aconteceu com o crime de adultério. Não sei se todos conhecem, né? Abolitio criminis. Isso mesmo, Márcio. Socialmente aceita. Então, assim, abolição do crime em latim, isso mesmo. Eu estou explicando para vocês a questão do abolitio criminis, porque dependendo da doutrina, lá vai estar escrito dessa forma, abolitio criminis. O que significa isso? É o que aconteceu com o crime de adultério. Era crime, não é mais crime. Então, a partir do momento que nós tivemos uma abolição do crime, tal conduta deixou de ser tida fato incriminador, deixou de ser crime. Justamente por quê? Porque aconteceu um fenômeno chamado abolição do crime. Que é esse conjunto de normas. Tem-se como costumes, nós temos aí,
princípios gerais do direito. Então, os princípios gerais do direito, eles também são considerados fontes imediatas, tá? Então, é uma fonte imediata. A imediata é a lei. A fonte imediata são os princípios. Nós temos, todos vocês sabem que nós temos princípios que não estão na lei. Lembra do princípio da insignificância? Ele não está positivado. Não tem um artigo que você possa ir lá e perceber o princípio da insignificância está aqui. Como é, por exemplo, o que acontece com o princípio da legalidade. Então, é um princípio que não está positivado, mas este princípio, por termos já julgados nesse sentido, ele passou a ser uma fonte formal em matéria de direito penal. Então, os princípios são, sim, fonte imediata, fonte formal. E a analogia em bona partem. Analogia em bona partem é aquela analogia para benefício. Benefício de quem? Eu trouxe, né, o artigo 233, expliquei para vocês a questão do ato obsceno e também trouxe para vocês a questão dos trotes universitários. O que acontece com os trotes universitários? Nós sabemos que existem alguns xingamentos, existem algumas condutas que fazem parte aí do trote universitário. Mas é o que? É uma fonte formal de direito. O que é uma fonte formal, professora? Justamente é uma fonte formal de direito o costume da nossa sociedade atual de 2020. Então, por ser um costume, diante de um trote universitário, se A chama o outro de bicho, nesse sentido, tivemos já decisões no sentido de que o veterano está exercendo o seu exercício regular do seu direito, partindo de um costume. Então, costume é fonte de direito. É fonte o quê? Fonte formal. Então, nós precisamos, além de conhecer a lei, o texto legal, precisamos conhecer princípios não positivados, precisamos conhecer costumes, precisamos conhecer questões específicas, de áreas específicas, para que haja o quê? Uma aplicabilidade do direito penal. Porque o princípio da intervenção mínima prevê que o Estado intervenha de forma o que? Mínima. E alguns perguntam, opa, mas não deveria intervir? Mas espera aí, qual é o costume social? O costume social é que na passarela pode se passar quase nu. Então peraí, então não é ato obsceno, é um costume da sociedade. O trote universitário, esse xingamento aí, ele na verdade, ele deveria ser, né, um crime de injúria, um crime contra a honra, que está previsto nos artigos 138, 139 e 140, né? E tem algumas particularidades nos artigos seguintes, mas calúnia, difamação e injúria estão lá do 138 e diante do Código Penal. Então, tais tipos penais têm previsão legal. É isso aí, Lucas. É pensando nisso aí, realmente. Se tudo realmente, gente, fosse ser levado em consideração, como bem disse o colega de vocês, o Estado iria falir. Eu não sei se vocês têm acesso, né, às varas criminais. Sim, Nath, isso mesmo, a Natália também participando. Princípios são muito importantes e relevantes, tá?
A questão de ser imediata, na verdade, são correntes doutrinárias, né? Mas realmente, assim, tem-se que alguns princípios, eles advêm de onde? Da lei, Nath. Então, por ter uma origem positivada, qual é a fonte? A fonte é a lei, né? Continua sendo a lei. Mas nós temos esses outros princípios que não são positivados. E aí a gente se fala, né, do jus puniendi, do poder dever de punir do Estado. O Estado vem para punir, mas os princípios eles funcionam no seguinte sentido, no sentido de freio, igual quando a gente está dirigindo, né, operando, né, ali o direito e tem os princípios no sentido de frear a atuação estatal. Frear em que sentido? No sentido justamente que eu estou conversando com vocês, de causídicos que nós percebemos na prática, a mídia reporta, né, como um caso de o Estado não faz nada, o Estado não está nem aí, né? Mas na verdade é porque nós precisamos entender, estudar, refletir acerca dos conceitos para que a gente possa tirar conclusões. Então, nem sempre foi assim. Vocês perceberam já. Então, hoje nós temos um sistema de garantismo penal que nos dá esse, acho que pode ser, né, um arcabouço, né, legal, no sentido de quê? No sentido de frear o jus puniendi, de frear o Estado na hora da aplicação do direito penal, deste poder-dever que ele tem, né? E o Estado, ele não consegue, gente. Eu chego em algumas, eu atuo, né? Como eu já conversei com vocês, atuo na área criminal, na área civil, né? E aqui, falando na área criminal, os armários, eles não cabem de tanto processo. Às vezes, dependendo da comarca que a gente se dirige, o volume de processos, eles são muito maiores do que a capacidade de armazenamento dos armários que ali estão. Então, e aí você me fala, não, mas hoje nós temos um sistema eletrônico. Mas espera aí, nós temos processos que demoram, nós temos uma máquina que ela é cara, é uma máquina estatal que é cara. Nós temos pessoas que conseguem pagar, né, as custas legais, mas nós temos outras pessoas que não, que são hipossuficientes perante a lei, que não têm condições. Então fica caro para o Estado. Então intervir de forma máxima, né, justamente é muito, na verdade o Estado não consegue. Então por isso ele intervém de forma mínima. Por isso nós temos costumes, né? E na verdade os costumes eles são fonte e devem ser, porque há costumes locais, há sociedades, né? Que merecem ser tratados. Na verdade, nós tem-se que os iguais devem ser tratados de forma igual e os desiguais carecem tratamento na maneira da sua desigualdade. Então é isso o que tem se pontuado, tá? É nesse sentido. Deixa eu ver, tá compreendendo, tá? O que a Nath disse? Uhum. A Nath disse assim: professor, eu li num artigo que a doutrina moderna aceita os princípios como fonte imediata devido à sua condução, absolução ou redução de penas. Isso seria justificado, por exemplo, princípio da taxatividade, reserva legal? Sim, Natália. Nataliane, né? Nath. Isso mesmo, Nath. É nesse sentido, tá? Eu acho até que eu já consegui te responder antes de ver sua pergunta, porque eu falei do princípio da legalidade, porque eu falei existe o princípio da pessoalidade, né? Existe o princípio da lesividade, existe o princípio da dignidade da pessoa humana. E aí a gente entende por que é tão importante estudar princípios, tá? É justamente nesse sentido.
norteiam, gente, o processo penal, eles norteiam a prática. Deixa eu ver aqui o que mais. Mais alguém falou? Ó, o Lelis respondeu, ó, Caroline, se esse ato, coisa perigosa, for um crime ou atividade criminal, isso significa apologia. E isso é um crime. Isso mesmo, artigo 287, Lelis. Parabéns. Do Código Penal. O Márcio disse, ó, conforme o Lucas falou, no pacote anticrime ainda previu o juiz das garantias, o que dificultava ainda mais o andamento processual. Uhum. Isso, Márcio, ainda está, tá? A Nath disse aqui. Ah, tá. Consegui, o Lelis participando. Ótimo, ótimo, ótimo. E Márcio, ok. Eu falo um pouco e aí eu paro um pouco, tá? Para que eu possa ler no chat as perguntas de vocês e ir respondendo a partir do momento que eu for concluindo algumas ideias. Tá bom assim ou vocês querem que lê mais rápido o chat, tá? Ah, então tá ótimo. Que bom. Eu quero vocês realmente assim participando, viu? Muito bom. Ai, que bom. Que bom. Ótimo.